Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas bandas da UERJ e Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site Salada Cult e da nossa Rádio UERJ. Nós estamos aqui hoje num programa de verão, felizão, para poder falar com essa galera que está aqui, que é a galera do Pelas Bandas da UERJ, batendo um grande papo sobre banda de 86, e a gente escolheu para falar hoje, neste momento, sobre Titãs, no disco Cabeça de Dinossauro. Eu não tô aqui sozinho, tô aqui com meu companheiro amado, querido, salve, Ricardo Benevides. Fala, Ricardo. Salve, Kleber, salve, ouvintes da Rádio UERJ. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Rapaz, e ele não tá sozinho, né? Hoje estamos aqui contando com a presença ilustre, extraordinária de um dos criadores do Pelas Bandas da UERJ. É o Carlos Eduardo Lima. Fala, Carlos. Fala, Kleber, tudo bem? Bené, meu camarada, meu irmão, e o outro convidado que eu já ia de novo falar aqui. Eu sempre tenho, quando venho aqui, tenho esse problema, não vou dizer quem mas feliz de estar aqui. Mas não é segredo pra ninguém que junto comigo tá aí o meu querido, amado, parceiro de microfone, Max Gama. Aê, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve nas ondas da Rádio UERJ. Todo mundo sabe que é ele, né? Não tem que me preocupar mais com isso, não. Gente, a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre bandas de 86, sobre disco de 86, sobre essa efervescência que representou aí o ano de 1986, né? Porque é uma época emblemática, muitas coisas políticas acontecendo no Brasil, uma época de esperança, né? De renovação. E a gente queria falar um pouquinho do que as bandas de rock nacionais fizeram e vamos tentar começar essa conversa localizando, né? Primeiro, quem era essa banda, quem eram os Titãs nessa época, pra gente depois falar desse disco aí espetacular, que é o Cabeça de Dinossauro. Fala pra mim, Ricardo. Então, os Titãs são aquela banda que compõe, né, os antigos Titãs do Iê, 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 que surgiram lá em São Paulo. Uma banda muito inspirada, assim, no movimento pós-punk, com um rock diferente, né, com uma visão tanto urbana, né, assim, muitas letras, muitas questões urbanas que mobilizam a obra dos Titãs. Eles vinham, né, até antes do Cabeça de Dinossauro, tinham gravado Televisão, que tinha sido um disco relativamente bem recebido, né, 2 ou 3 canções que caíram no gosto popular. Primeiro, vamos dizer assim, que os Titãs eram 9, né? Eram 9... 200 pessoas no palco. Era a maior banda brasileira, possivelmente, não se tinha notícia de uma banda tão grande, né? Era uma galera. Uma galera. E 2 desses integrantes, o Arnaldo Antunes e o Tony Bellotto, tinham sido presos por porte de heroína um ano antes da gravação do disco. E isso parece que mexeu muito com a visão deles, né? Da relação que eles tinham, na verdade, com o Estado e com a própria ideia do que era a polícia. Então, naturalmente, várias das canções, né? Muito da pegada desse disco vai ser denúncia, né? Do que é a ação do Estado sobre a vida das pessoas, e vocês vão ver isso em quase todas as canções, não é isso, Carlão? E o Estado é o Estado que eles têm como referência, o Estado brasileiro, e eu acho que eles meio que se permitem ali aquele Estado brasileiro, que não é um Estado chamado de Nova República na época, mas com pouquíssimas diferenças em relação ao que havia acontecido nos anos 70, no fim dos anos 60 e tal. Então a gente tem um teor político forte no disco. E o Bené estava falando aqui dos discos anteriores, dos Titãs, né? Tem o Televisão, do ano anterior, e tem o primeiro deles, que tem Go Back, Sonífera Ilha, e Toda Cor e tal, foram músicas que tocaram bastante no rádio. Com relação à crítica, a gente já tem em televisão, na faixa título, a gente já tem ali uma amostra que não era uma banda engraçadinha como as apresentações deles no palco faziam crer, né? Então a gente tem a televisão me deixou muito burro demais. Enfim, o cara já estava ali mostrando que a televisão tinha aquele potencial alienante, aquela coisa toda, eles não eram ingênuos. E o Cabeça de Dinossauro, que vem depois, um ano depois, parece que é outra banda que está ali. Porque tem um abismo técnico entre os 2 primeiros discos e o Cabeça, que é uma coisa feita no Estúdio nas Nuvens, produzido pelo Liminha,
E, enfim, com o que havia de mais moderno no Brasil, é um disco com uma sonoridade que hoje em dia já está datada, né? Mas que a gente percebe a diferença das programações de bateria, teclados e coisas eletrônicas que estavam sendo feitas ali, assim, é uma coisa muito diferente do que eles haviam feito antes. Eu que nessa época era jovem aí, tava com 20 anos, pra mim esse disco soou assustador. Né? A capa já dava medo, né? Isso, assustador em vários sentidos, né? Assustador pela escolha de título, né? O título não era um título simples de você poder entender do que ele estava evidenciando, o que ele estava trazendo. A coisa da sonoridade mesmo era bem mais pesada do que os discos anteriores, que eram meio início de anos 80, né? Aquela coisa de... parecia meio um negócio de desenho, né? Animado e tal, que eles faziam muito antes, eles brincavam muito com isso, né? Com a brincadeira de sons e com os gritinhos, com as coisinhas que eles traziam bastante, né? Com as saídas melódicas mais engraçadas, e como o Carlos colocou muito bem, eles, apesar de ser uma banda que trazia essa brincadeira toda, eles tinham uma marca de sarcasmo, na verdade, né? Que é o que você percebe em televisão, né? Mas se você comparar, né? O Carlos estava lembrando do primeiro disco, uma música que caiu no gosto popular, né? Foi uma das canções que tocou no rádio, Toda a Cor, né? É doce, é levinha, e aí você pula 2 discos e vai para Bichos Escrotos, Igreja. É isso que eu chamo de assustador, né, cara? Estado violento. Então, assim, é uma quantidade, é um salto, né, cara? É um voo, assim, e é bacana porque eu acho que o Cabeça tem uma influência muito grande do Arnaldo Antunes, que é um cara que é um poeta concretista, assim, com influência desse movimento, e que a gente tem várias letras ali nesse disco que são repetições e tem toda uma estética de poesia concreta importante. E as letras são importantes, mas ao mesmo tempo elas não são tão extensas, assim. Então tem toda essa engenharia, digamos assim, de que é uma canção pop, mas que não é extensa, mas cabe a mensagem e é tudo bem amarrado. É um discão, Cabeça de Dinossauro. E aí vamos logo pro Max Gama, que é o cara que ouviu depois, né? Não, o papel do Max aqui é falar assim, eu fui orelha desse troço depois. Não, eu ouvi na época e eu ouvi depois, mas na época foi o que você falou, você era um jovem rapaz de 20 anos, e já soou esquisito. Imagina eu, uma criança, ouvindo Polícia. Pô, você... ficar com medo da polícia. Olha ali, ainda mais nos guetos de Duque de Caxias, negro. Verdade. Então é um negócio meio complicado, né? Então tem várias, mas assim, passando pela fase adolescente agora, pô, dancei muito, Bichos Escrotos, quem nunca extravasou aquele verso? Homem Primata, né, Max? Homem Primata, aquelas festas americanas, você levava um refrigerante, ou um Cheetos, tá, aquela coisa. E, cara, é um disco muito, muito, muito emblemático, muito. E o Max lembrou uma coisa interessante, né, que era um disco extremamente dançante para a década de 80, né, de uma forma diferente de dançar. A gente tinha uma forma, acho que a palavra foi essa que o Max, mais ou menos, extravasante, né? A coisa dos sintetizadores que o Carlos estava falando, né? Você ouve o Quê, por exemplo. Nossa, o Quê é uma obra de arte. É uma coisa também bastante pro Brasil daquela época, né? Um troço de cair o queixo. Uma coisa com uso de sintetizador na marcação das canções. Bateria eletrônica. Uma bateria eletrônica. Uma forma mesmo de leitura, né? De marcação da letra que quebrava essa lógica da métrica dos quatro versos, entendeu? Da rima pobre. Não, era uma provocação total ao ouvido, né? Muita influência da New Wave americana, muita influência de Divo, uma banda americana também, com essas coisas de programação eletrônica, mas dançante ao mesmo tempo. Repetição, né? Você pega a letra de o quê? Dá pra você botar aspas, assim, porque é muita repetição, mas cada vez que aquela palavra, aquela estrofe é repetida, parece que tá sendo cantada de forma diferente. É muito bem pensado, nada foi por acaso aí nesse disco. Como o Carlos falou, a questão do Arnaldo. Cara, hoje o Arnaldo é super atual ainda, o Arnaldo Antunes, né? Cara, essas novas que ele lançou agora, eu ouço no rádio. Verdade. Eu fico impressionado como o cara consegue... Que letrista, né? Cara, impressionante. Dá vontade de dar um abraço. Melhorou muito com o tempo, foi melhorando, o cara em evolução. E antenado demais, né? Não é aquela coisa do cara que fala sempre, que usa um tema como mote pra ele e fica a vida inteira falando do mesmo tema. É um cara que é antenado com tudo que tá acontecendo, né? Sim. Não só com crítica, porque a gente fica aqui às vezes falando, não, porque o cara tem que fazer uma muitas crítica porque ele é canções de amor que ele tem. Isso aí, o cara é antenado com o que tá acontecendo com as pessoas, com a forma das pessoas se amarem, se verem, se perceberem. E o Arnaldo Antunes traz isso de uma forma espetacular, né?
nos Titãs você tem mais de um letrista que faz isso, né? Sim, que sim. perpassa isso de uma maneira Bem diferentes os letristas dos Titãs, inclusive. Tem o próprio Nando Reis, que nesse disco aí, ele puxa Família, né? Que é um musicão também, né? Que também é várias músicas desse disco, inclusive, se a gente parar pra pensar, sobreviveram, né? Passaram pelo teste do tempo. Família, próprio quê? Apesar de que a gente ouve, a gente pensa, não, isso já tem anos, assim, que foi feito. Mas elas passaram pelo teste do tempo, assim, não ficaram difíceis de ouvir, porque, isso é muito antigo, não consigo ter esse pensamento. Não tem como, né? A parte da grade, do pai preocupado com a grade, da família, o cara quer trancar, botar um cadeado no portão. Pô, quem não passa por isso hoje em dia? A gente tá preso dentro de casa. Não, e o Nando Reis tem essa característica de falar das coisas do pueril pra nós, né? Nesse mesmo disco tem dele Igreja, né? Que também é outra volta para as coisas comuns do que a gente vive em casa, né? Tem do que porrada. Você vive. Isso. Tem, enfim, muita coisa boa nesse disco. Verdade. O disco plural, né? Quando a gente fala assim, que um disco é tão plural que você fala, pô, várias letras são do Arnaldo, mas tem Polícia é do Tony Bellotto, a letra, né? Tô Cansado é uma outra canção. Tô Cansado. Essa é gritada, não? Gritada e punk total. E Estado Violência, que é um dedo numa ferida, né? De que a gente estava falando antes, do quanto esse disco tem a provocação do que eles sofrem, e que todo mundo sofre, nas mãos de um Estado, né? Que pratica violências invisíveis e algumas muito visíveis e evidentes no cotidiano. Então, eles vão lá e fazem essa canção que, junto com Polícia, junto com Tô Cansado, junto com Homem Primata, né? Falam disso, né? E falando de Estado violento, no caso, a gente tem Bichos Escrotos que foi censurado na época, né? Que você ouvia no rádio e bichos pip, né? Ou então diminuíam, tiravam o som. Bichos verdade. Saiam dos esgotos porque você não podia ouvir escrotos. Não podia ouvir escrotos. E tem uma coisa que aí eu vou contar de novo. O Vão Se Fuder também não era. Não houve até uma primeira prensagem do... Que foi do disco arranhada. Que a faixa de disco costurada, né? Uma coisa assim. Ela vinha arranhada, que era justamente pro sujeito não ouvir aquela canção. Ou seja, essas estratégias sempre fazem o efeito contrário, né? A música vai tocar, você vai ficar curioso, enfim. Censura é uma coisa que realmente não adianta nada. Ou adianta, né? Vamos falar de quê? O que tem nessa letra? Como é que ela... O que chama atenção pra vocês? Aquela coisa da poesia concreta do Arnaldo Antunes, né? É uma letra totalmente concretista, né? Ele vai brincando com as frases, com a palavra, o que não é o que é o que não pode ser, que não é. É tudo como se fosse uma frase só que ele vai desconstruindo e montando e refazendo. E eu acho, assim, modestamente falando, eu acho a letra genial, mas eu gosto muito do instrumental dessa faixa. O instrumental poderia sobreviver sem a letra. Exatamente. Sambão violento. Exatamente isso. Entrada de bateria, tudo sintetizado. Essa música é um verdadeiro milagre de como você consegue fazer uma melodia. Na verdade, eu acho que esse disco tem isso mais de uma vez, né? Você vê isso aparecendo mais de uma vez. Como ele consegue, através da melodia, te levar para um lugar como se você estivesse ouvindo uma sinfonia, né? Ele tá falando na música, mas a entrada do o que, a forma que ele formula a frase, na verdade, ela tá embalada por uma outra ideia que quem traz é a linha melódica, é a forma rítmica que ele coloca, né? É isso que traz, né? O que tá ali, mas podia não estar também a letra. O Carlos colocou muito bem. Pensei aqui um depoimento do Sérgio Brito sobre ela, né? Ele dizendo assim, o arranjo mudou totalmente e aqui
Liminha teve participação decisiva. Programou a bateria eletrônica, sugeriu a linha de baixo, tocou guitarra e deixou a gente fazer uma jam interminável durante 2 dias até chegarmos ao resultado final. Aquilo abriu um novo horizonte para nós e nos colocou em contato com elementos que iríamos explorar bastante nos anos seguintes. E a gente percebe isso mesmo. As canções, depois os Titãs retomam essa Você pega pegada, Comida do disco seguinte, o início tá a em matriz, o quê? né? A matriz é lá no Cabeça de Dinossauro, que é sensacional. E realmente, como o Carlos tinha falado, o Liminha foi um produtor absolutamente genial, já era um músico genial, respeitado por todo mundo, e aí de repente ele vai e trabalha na produção do Selvagem, dos Paralamas em 86, e trabalha na produção do Cabeça de Dinossauro, quer dizer, 2 discos emblemáticos e eternos da nossa canção roqueira nacional. Nosso cancioneiro nacional. Cancioneiro roqueiro nacional. E eu quero pedir aí para Gleidson Augusto botar A-A-U-U rapidinho a entrada, só para o pessoal entender o que a gente tá falando. O que é esse A-A-U-U? Viu? Aí. Mas é só você sacar isso aí. Mas o nosso tempo não dura para sempre. O Max Gama vai fazer as considerações finais deste programa, um belo à parte. Eu li na biografia dos Titãs sobre essa música A-A-U-U. Como eles compuseram essa música, foi uma viagem totalmente ácido e todas as drogas possíveis, que é o resultado final do A-A-U. Se você pegar, é isso mesmo. Mas é isso, foi um prazer mais uma vez falar sobre esses discos emblemáticos do nosso cancioneiro rock popular brasileiro. Grande abraço para você que nos ouviu até agora. Muito obrigado pela sua companhia. É isso aí. Esse foi Max Gama. E fala, Ricardo. Obrigado, gente. Tudo de bom. Continue ouvindo conteúdo concreto aqui na Rádio UERJ. Isso. Céu. É isso aí. Tamo junto. Junto e misturado. E para você que ficou ouvindo a gente, fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio UERJ e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.